Vou chamar já para a mesa a Damares Pereira Vicente, que, bom, não precisava nem ler a fichinha porque ela é monstro sagrado do serviço social. Eu tenho uma admiração gigantesca pela Damares, então sou pessoa suspeita para falar, mas a Damares é assistente social, ela é especialista em saúde pública, tem o seu mestrado e o seu doutorado em serviço social na PUC de São Paulo. Ela é professora de curso de graduação e pós-graduação Lato Sensu, foi minha professora. Pesquisadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Trabalho e Profissão da PUC e de grupos de estudo sobre saúde mental relacionado ao trabalho e direitos humanos no SED Sapiens. Damares, a mesa é sua, se quiser ficar no público, se quiser ficar sentada, se quiser ficar de pé. Aqui, ó. Aqui é anarquia. Anarquia. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui já pela segunda vez neste local, né? Falando sobre as questões relativas à população, né, dos direitos da população LGBT. Eu queria parabenizar, né, de novo o Rodrigo, né, pela iniciativa, o pessoal da equipe, né, que está promovendo essa iniciativa, uma iniciativa importantíssima, né, porque eu penso, e a gente, né, nesse sentido, tem uma concordância com o movimento de mulheres lésbicas, né, que a invisibilidade precisa realmente ser, né, combatida, ou seja, a gente precisa dar visibilidade para as questões, para os direitos, para as políticas, enfim, né, então parabenizar, é uma iniciativa que eu considero super importante, né. Bom, o meu tema, né, lésbicas e a rede, a saúde e a assistência social estão garantindo direitos, né, essa mesa, e identidade lésbica como marcador relevante, olhar além da classe social, né, é uma provocação, evidentemente, do Rodrigo, né, da equipe que organizou, né, essa mesa, porque são questões difíceis, são questões importantes, questões que nem sempre se conversam, questões das quais tem muita divergência ainda, né, no seio do movimento, e mesmo de profissionais de saúde e de assistência, enfim, das políticas públicas, né? Eu vou falar de um lugar, né? Eu até vou frisar muito bem de que lugar eu falo como profissional, né? Como assistente social, primeiramente e sempre, né? E como pesquisadora de políticas públicas, como uma trabalhadora em políticas públicas e uma defensora das políticas públicas, né? E isso muito no âmbito também do trabalho e da academia. Então é desse lugar que eu falo. Eu não vou falar como militante, não vou falar, né, do ponto de vista da identidade sexual, de gênero e tal, da orientação. Vou falar desse ponto de vista que é o que eu sei falar melhor, tá? Então vamos lá. Eu que passo, peraí. Bom, então, pensando na questão das políticas públicas, eu penso que as pesquisas sempre nos ajudam, condensam, concentram, né, elementos importantes, né, para a gente fazer o debate. E eu fui buscar, fiquei pesquisando, encontrei esse texto, né, Políticas Públicas para a População LGBT no Brasil, notas sobre alcances e possibilidades desses autores que está lá nos cadernos Pagou, tá? Isso está nas referências bibliográficas também. Bom, esses autores, né, fizeram esse estudo, né, em 2012. Vejam, 2012, faz 5 anos, né? E eles já apontavam algumas questões que hoje nós vamos ver como é que elas estão, como é que elas estarão, né? Então eles dizem o seguinte, né, que o Brasil talvez tenha o melhor conjunto de propostas e políticas públicas para transexuais, travestis, bissexuais, gays e lésbicas em todo o mundo. Então, eles avaliam, né, que nós temos um conjunto grande e importante, né, de políticas aqui no Brasil. Resta saber, porém, se a implementação de suas ações e programas será capaz de efetivamente criar melhores condições de vida para aquelas que têm sua sexualidade policiada e muitas vezes vivem em sua própria sociedade como se fossem párias e estrangeiras, né? Bom, as políticas públicas, eles vão dizer, né, para a população, né, são expressões cada vez mais utilizadas, né, as políticas públicas para a população LGBT. Então, onde você vai, quando você vai falar fazer uma discussão política, tem sempre alguém que lembra, tem sempre alguém que coloca, né, parece que está na pauta o tempo todo. Você frequenta
as redes sociais, por exemplo, né? Você percebe que tem menção, que tem, né? Enfim, como se, de fato, houvesse uma entrada efetiva, né? Das políticas públicas para a população LGBT, né? Bom, eles vão dizer de marcos importantes, que é a criação do Brasil sem homofobia, o Programa de Combate à Violência e Discriminação contra a LGBT e da Promoção da Cidadania, lá em 2004. Em 2008, né, a realização da primeira Conferência Nacional, né, de gays, lésbicas, bissexuais e tudo mais. Foi feita agora em 2016, na verdade, a terceira conferência, né, que determina, né, por um decreto presidencial, a questão do nome social, do uso do nome social, né? E aí eu achei interessante trazer aqui para vocês, que eu acho que essa primeira questão que talvez já chame a atenção, e aí já pensando, né, no segmento das mulheres lésbicas, inclusive transexuais, translésbicas, né, que nós temos hoje, que também não é nada consensual, não é nada que a gente não tenha que estudar, não tenha que debater, não tenha que, né, conversar sobre isso, tá? Então, vocês percebem aqui, a gente, grosso modo, né, que travestis, gays, né, transexuais, juventude negra, afro, trans, né, vocês percebem que tem, né, a composição, pelo menos dessas entidades, né, do Conselho Nacional, é uma composição, né, que não tem uma representatividade, pelo menos no nome, na sigla, de mulheres ou de lésbicas, de mulheres lésbicas, né? Talvez aqui, né, nas mulheres trans, né, mas as mulheres, né, lésbicas as mulheres cis lésbicas, né, como na nomenclatura atual, né, de fato aqui parece que não estão representadas, né? E aí, né, o meu Conselho Federal, né, o nosso conselho está lá, o Conselho de Psicologia e a OAB, né? Aí eu trouxe aqui uma foto, só para a gente ilustrar, né, o conselho. Esse conselho, então, que está colocado lá, a gente percebe que tem alguns homens trans, algumas mulheres trans, né? É mais fácil, assim, da gente até identificar, tá? Bom, mas aí esses autores perguntam, né, o que são as políticas públicas para a população LGBT, né? Organizar eventos que promovam a visibilidade da luta pela garantia da cidadania de pessoas LGBT é uma política pública? Organizar eventos, né? Que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui, né? Está participando aqui. Aprovar leis municipais e estaduais que instituem Dia do Orgulho Gay, Lésbico, Travesti, Transsexual ou LGBT é uma iniciativa que se materializa em políticas públicas, né? Criar cursos de capacitação sobre direitos sexuais e combate à homofobia voltados para segmentos profissionais e sociais diversos constitui uma política pública, né? Então, os autores estão chamando a atenção para a quantidade de situações, ou as situações que acontecem, os eventos que acontecem, até essa semana passada, ou essa semana mesmo, na Câmara Municipal, né, estava se tentando instituir o dia, né, da visibilidade lésbica no calendário oficial da cidade, e o presidente da Câmara, que é o Tuma Júnior, o Tuminha, né, ele simplesmente boicotou, né, simplesmente cortou aquela... Enfim, eu não sei como explicar isso, talvez o pessoal saiba melhor, mas enfim, impediu que aquilo prosseguisse. E no vídeo, se vocês tiverem oportunidade de ver, acho que está eu sei que está na página da vereadora Juliana Cardoso, porque é uma página que eu sigo, mas deve estar em outros lugares também. O escárnio, a forma como ele põe para votar, ou como ele de uma... Só aquilo nos ofende profundamente, né? Só a forma como ele sorri, né? Ele tem um sorriso amarelo, assim, mas assim, de escárnio, né? A respeito daquilo, né? Quem estava apresentando era o vereador Donato e a vereadora Juliana Cardoso, né? Então, só por ali você percebe, né?
O que é que significa isso? Quer dizer, o que significa para esses vereadores? E aí ele queria, parece-me, que votassem abertamente, alguma coisa para constranger, evidentemente, os vereadores, para humilhar e tudo mais. Então, tudo bem, esses autores aqui, eles estão colocando as questões a respeito de políticas públicas. Então, essas questões, pelo menos no meu entendimento, elas são importantes, sim, né? Essas comemorações, esses dias e tudo mais, mas tem uma limitação. Isso não significa uma política pública, mas demonstra, mas vai acumulando força, vai acumulando, né, vai construindo resistência, né, no seio do movimento social, do movimento político, ético, né, de direitos humanos, né? Então, mas aqui, do ponto de vista da política pública, né, isso daí talvez, né, pelo menos para esses autores, não seja o que seria uma política pública, né? Bom, o que eles fizeram? Né? Eles tinham essas questões, eles foram fazer a pesquisa, foram fazer uma investigação, um estudo a respeito. E entrevistaram, aqui ó, né, um total de 43 ativistas, né, e gestores, aqui ele dá o total geral, né? Só dá o total geral ali. Enfim, foram 95 pessoas, um estudo qualitativo, que não tem o objetivo de ser, evidentemente, enfim, um estudo em profundidade, né? E daí eles observaram o seguinte, né? Na maior parte das vezes, tais iniciativas, as iniciativas ligadas, né, às políticas públicas LGBT, são menos que políticas públicas de Estado, consistente e de largo alcance. Não são políticas de Estado, né? Políticas de Estado são aquelas que, de fato, independentemente do governo que estiver ali, né, elas prevalecerão. Né? Por exemplo, o SUS. Por exemplo, o SUAS. Embora, né, a gente saiba que existam muitas formas de destruir essas políticas, né? A política social é uma coisa importante que a gente tem que saber. Ela não é dada, ela é sempre produto de uma correlação de forças. E ela está sempre em questão, né? Embora a gente tenha, né, sempre a preocupação de instituir, de criar as leis, enfim, os sistemas operacionais operativos, né, como são o SUAS e o SUS, né, sempre depende de um processo de luta e de correlação de forças. Né? E as políticas sociais e as políticas públicas, elas nunca saem da maneira como a gente pretendia que elas saíssem, que o movimento pretendia, que o movimento de trabalhadores e trabalhadoras, que os movimentos sociais, né? Porque tem muita negociação, tem muita luta, muito embate, né? Porque a burguesia não tem interesse nenhum em política pública. A burguesia, por ela, né, realmente, que é uma classe social, evidentemente, né? Por ela, realmente, não existiria e tudo seria pago, mercantilizado, né? E se as pessoas morressem, padecessem, né? Aí seria um problema, vamos dizer, da sociedade, problema de cada um, né? E não um problema de Estado, uma questão de direitos humanos, tá? Muito bem. Então, eles identificaram isso, né? Que as políticas públicas, elas não são políticas de Estado, né? Depois identificaram que as políticas de governo resultantes da ação... aliás, as políticas de governo são resultantes da ação e da dedicação de um grupo reduzido de gestoras e gestores, e é verdade. Quando você percebe uma política pública, né, você vai ver que por trás, LGBT principalmente, não é aquele gestor, aquela gestora que é um técnico, né, e que, né, não, é aquele comprometido, aquele que tem como princípio, né, a luta política, né, e a importância, né, de você criar e determinar espaços, né, para esses espaços e garantia de direitos, né? Não estando articuladas a instrumentos de planejamento potencialmente capazes de assegurar efetividade e, em especial, o orçamento público. Não existe política pública sem dinheiro. Não é possível. O que você faz é uma ação, então, entre amigos, ação entre
porque está acontecendo bastante. Outro dia eu estava sábado passado, no seminário de saúde, no seminário, desculpem, esse de direitos humanos e saúde mental relacionado ao trabalho que eu participo, e uma colega lá passou uma rifa, uma TO. Uma colega TO, terapeuta ocupacional, trabalha num CAPS AD, né? E estava passando uma rifa, né, ali entre nós, para poder dar garantia de sustentação, de sustento, né, para alguns usuários do serviço, né? Então, isso é uma política pública? Não. Né? Isso é uma ação entre... Né? Então, essas coisas a gente tem que ter nítidas. Por quê? A gente tem que lutar pelo orçamento público também. Não adianta a gente lutar pelas questões, só pelas questões dos conteúdos da política. Tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, né, não tem política. O cara pode ir lá assinar, não, bater nas costas, não, beleza. Não dá um tostão. Não vai acontecer, né? O prefeito, o governador, sei lá quem, tá? Bom, então o universo empírico da pesquisa mostra, em primeiro plano, o caráter recente do processo de institucionalização de políticas públicas, né? Iniciado em 2004, né? E especialmente no contexto do combate da epidemia de AIDS. Aqui também vamos pensar nas mulheres cis, as mulheres trans. Não, as mulheres trans, sem dúvida nenhuma, viveram a tensão desses momentos aqui, e vivem, né? As mulheres cis, lésbicas, não. Certo? Então, mesmo nesse percurso aqui, né, essas mulheres cis, lésbicas ficaram de fora, certo? Então, a gente sabe que a epidemia de AIDS, paradoxalmente, infelizmente, né? Mas ela foi uma alavanca para uma série de direitos da população LGBT, né? Mas, em razão de ser uma epidemia, não a garantia de um direito humano, quer dizer, estava claro que tinha a questão das garantias dos direitos humanos, mas o que mobilizava mesmo era a epidemia, era a doença, né? Mas, enfim, então é um outro aspecto importante, né? As lideranças se mostraram incrédulas diante da pouca agilidade na implementação das ações e programas, questionando até que ponto o governo federal, naquele momento, em 2012, seria capaz de superar a homofobia de Estado inscrita na estrutura e enfrentar a resistência antidireitos sexuais de parlamentares e gestoras públicas vinculados a grupos religiosos. 2012. 2017. Nenê e PP apoiando Bolsonaro. Que é de uma bizarrice sem tamanho. Eu nem assisti o vídeo que elas gravaram, porque eu não tive muita coragem. Mas, assim, isso aí explodiu nas redes sociais, né? Um apoio, né, de duas mulheres, né? Enfim, lésbicas, negras, né? Casadas com duas mulheres, apoiando, né, o Jair Bolsonaro, né? Então, eu acho que, assim, para nós do movimento, enfim, e mesmo das políticas públicas, eu falo Bolsonaro, a gente, né, treme, né? Acho que digamos que é a síntese do mal, assim, né, no nosso entendimento. Bom, então, os governos estaduais e municipais, né, estão marcados por uma fragilidade institucional, né? Então, não tem o respaldo jurídico que assegure a existência de políticas de Estado, então falta respaldo político, né? Falta um combate à homofobia institucional, né, e às pressões homofóbicas dos grupos religiosos fundamentalistas, isso já naquela época, né? É lógico, isso não muda em 5 anos, né? E a dificuldade de implantação do modelo de gestão que viabilize a atuação conjunta, transversal e intersetorial, né? Carência de previsão orçamentária, certo? E o reduzido número de servidores públicos e servidoras públicas especializados e especializadas. É verdade também, né? Parece que, assim, né, é muito interessante. As pessoas chegam nos serviços, né? É interessante, assim, né? Eu acho que o fato de você revelar a sua orientação sexual deve ser alguma coisa que corta a língua das pessoas, né? Parece que faz um corte na língua. Porque você
você declara a sua orientação sexual, as pessoas ficam mudas. E ficam mudas para sempre. Não é que assim, ficou muda ali naquela hora e depois, não, então, lembra aquilo que você me falou? Não, mas assim, é como se aquilo, não é, quer dizer, tivesse saído, né? É um chip, né? Então, você percebe nos serviços uma grande dificuldade também, né? Porque, vejam, não é simplesmente atender a pessoa como se ela fosse igual a todo mundo, como ignorando, vamos dizer assim, né, as questões que ela apresenta fisicamente, verbalmente, né, na saúde. Não é isso. Né? Na verdade, é atender essas pessoas, né, não como um trabalhador de telemarketing, uma trabalhadora de telemarketing, né, dentro de um protocolo, senhor, senhora. É você levar em consideração essas especificidades, né? Sem que isso seja ofensivo, sem que isso seja uma coisa agressiva. Então, você tem muito poucos profissionais e poucas profissionais que... O pessoal sempre procura. O pessoal vai no serviço de saúde, né? Tem sempre uma pessoa ou outra, né, que é mais... Que dá para perceber que é um pouco mais... Né? Porque você entra, né, sei lá, a pessoa entra com a sua expressão de gênero, né? Ou com medo, né? E aí já vai mapeando, né? Não é assim? Mapeia, né? Você tem lá uma pessoa um pouquinho mais simpática e tal, e tenta falar com essa pessoa, né? Mas, de fato, esse é um problema sério das políticas públicas em geral, né? Inclusive da assistência, que é o que eu vou falar um pouco mais, né? As ações ainda tendem a privilegiar políticas universalistas, segundo os autores, tá, gente? Minha amiga Rita Quadros. Aê. Essa aqui, gente, essa aqui é uma das primeiras. Na prática, a importância de marcadores sociais, como identidade de gênero, raça e orientação sexual, por mais que esses sejam reconhecidos em documentos governamentais, né? Então, nos objetivos e metas, né, do que eles consideram políticas universalistas, isso não está colocado, né? E eles colocam essa questão. Então, aí eles vão dizer, quando se olha mais especificamente para áreas como educação, segurança, trabalho, assistência social, previdência social e saúde, a partir das entrevistas realizadas com os gestores, o que se constata é que as políticas públicas voltadas para o combate à homofobia e a garantia de direitos para a população LGBT são incipientes e pouco consistentes ou mesmo inexistentes, né? Isto, eles estão falando na educação, na segurança, no trabalho, certo? Eles estão dando o nome das políticas onde eles percebem que isso aí aparece menos ainda, né? São inconsistentes, né? Bom, para além, então, dessas políticas universais, as ações voltadas, quando existem, possuem alcance pontual, dispõem de parcos recursos, não são parte de um programa estruturado em nível nacional e quase sempre estão na dependência da boa vontade, de novo, né, de algumas gestoras. Já nas áreas de trabalho e assistência social, as ações do governo federal, né, são ainda mais incipientes. Olha só a avaliação que eles fazem lá em 2012, né? Na perspectiva de todas as pessoas entrevistadas, certo? Então, essa militância que respondeu essa questão, que foi pesquisada, e essas gestoras e gestores avaliam que na assistência social e trabalho isso aparece menos ainda, né? Bom, lá também eles diziam que seria imprescindível o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome assumir o protagonismo da efetiva inclusão da população LGBT, né, de sujeitos com de maior dificuldade material, em momentos de maiores dificuldades material e psíquica, né? Esse ministério não existe mais. Não existe mais. Né? Na reforma, na Ponte para o Futuro, esse aí caiu no rio. Né? Então já não existe mais. Então, nem aquilo, né, que... Bom, e aí eles colocam o seguinte, que seria necessário reconhecer que as políticas universalistas são fundamentais
mas não são suficientes para evitar que a homofobia institucional exclua a população LGBT dos serviços de assistência oferecidos pelos órgãos governamentais e tal, né? E acho que esse é um aspecto que eles colocam, que a gente vai ver como é que isso está colocado na política de assistência social, né? Como é que ela foi construída. E, particularmente, quando essas pessoas não correspondem aos fenótipos de gênero convencionais, como eles chamam aqui, expressão de gênero, né? A exemplo de travestis, transexuais, homens efeminados e mulheres masculinizadas, isso é linguagem deles, viu, gente? Não é minha, tá? Certo? Que muitas vezes geram situações de vulnerabilidade, né? Como família, trabalho, serviço de educação, saúde e segurança, tá? Então, quando essas pessoas chegam, né, nesses serviços, né, dessa maneira, o que eles avaliam, né, é que são essas situações, né, as pessoas chegam e essas situações estão contidas, né, na forma como ele chega, como ela chega, né, na história de vida dessas pessoas. E aí ele vai dizer, né, eles vão dizer que no que diz respeito à implementação de políticas públicas para a população LGBT no Brasil, a despeito dos avanços recentes, né, o que se observa é que nunca se teve tanto e o que há é praticamente nada. Eu achei essa frase muito interessante. Eles terminam o texto com essa frase, né? Então, de fato, nós nunca tivemos no Brasil, né, tanta menção, tanta necessidade, tanta demanda, tanta, enfim, menção mesmo nas políticas e tudo mais, mas, né, o que há, segundo eles, é praticamente nada. É um artigo interessante, acho que vale a pena vocês acessarem para ler, né, porque faz uma avaliação nada positiva nesse sentido, né, mas eu acho que demonstra aquilo que essas pessoas que estão na gestão e a militância entrevistada consideram das políticas públicas, tá? Bom, aí eu vou trazer um pouquinho a discussão da política de assistência social, que eu acho que eu considerei que era essa a minha, né, tarefinha, né? Então, assim, a política de assistência social, ela nasce ali, né? Nasce não, ela se consagra na Constituição Federal de 88, na Seguridade Social Brasileira, né? É a saúde, a assistência e a previdência social, como vocês sabem. E ela se efetiva na Lei Orgânica, né, de 1993, né? E também na Política Nacional de Assistência Social, e cria o Sistema Único de Assistência Social, né, em 2005, que é um sistema semelhante ao SUS, né? Todo mundo sabe disso, que ele se inspira, né, o SUAS é inspirado praticamente, totalmente no SUAS. Aliás, no SUS. O SUAS no SUS. Bom, aqui são as professoras Maria Carmelita Yasbeck e Raquel Recheles, elas vão dizer o seguinte, que a Política Nacional de Assistência Social diz que é uma proteção social não contributiva, né, a política de assistência social, apontando para a realização de ações direcionadas para proteger os cidadãos, né, contra riscos sociais inerentes aos ciclos de vida e para atendimento às necessidades individuais ou sociais. Ou seja, a política de assistência social, ela tenta romper, né, e aqui a gente vai ver, tenta romper, né, com essas classificações, né? Então, como tem a saúde da mulher, a saúde da criança, né? Ou aquelas outras, até da mulher, da criança, até é um pouco mais compreensível. Mas tinha muito na saúde, né? Então, muitos segmentos, a coisa muito segmentada, né? Que às vezes se referia mais ao problema em si do que propriamente a pessoa, né? E essa discussão de ciclos de vida na saúde é também uma discussão interessante, importante, né? Então, era para romper as segmentações, né? Então, atendimento de cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, né? Tais como famílias, indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos, de afetividade, pertencimento, sociabilidade, ciclos de vida, identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual, etc. Então, na Política Nacional de Assistência Social, estão colocadas as questões relativas, né, às discriminações, às estigmatizações, às desigualdades de
culturais, étnicas, sexuais e tudo mais. De uma maneira geral, isso está colocado, certo? Bom, aí elas fazem uma avaliação também, né, do paradigma liberal na assistência social. Então, como eu disse para vocês, qualquer tipo de política, qualquer política pública, ela é fruto de uma correlação de forças e ela nunca sai igual o movimento pretende que ela saia, e que a militância, os profissionais, assim por diante. Então, o que elas identificam, as autoras identificam, né? Existe uma subalternidade na identificação dos usuários e das usuárias. Então, não é o trabalhador e a trabalhadora, não é a família do trabalhador e da trabalhadora, não é a família da classe que vive do trabalho, são os pobres e necessitados. Ainda, né, essa concepção liberal, ela perpassou, né, ela acabou furando a política de assistência social, né, embora não fosse esse o objetivo, né, mas é a perspectiva liberal, que inclusive está na Constituição Federal de 88. Né, uma perspectiva bastante liberal, tá? A ausência do debate de classe social. Na política de assistência social, não existe um debate sobre... Não está integrado na política, né, a questão da classe social. Faltou, né, faltou esse debate. E esse debate é crucial. Faltou, né, quer dizer, tem um estigma, tem uma concepção de que a população ela é desorganizada, despolitizada e não portadora de direitos. Essas questões todas que são, né, que vêm do liberalismo, também estão impregnadas no imaginário, na cultura. Então, toda vez que você fala a política de assistência social, a gente tem que explicar que é direito constitucional, que é uma política que faz parte das outras, da Seguridade Social, como outras duas políticas, que não é caridade, porque a primeira coisa que as pessoas pensam, né, é que é uma caridade, que é benemerência, que são aquelas pessoas que não têm menor condição para o trabalho, ou, enfim, que são as pessoas, os cidadãos e as cidadãs de segunda categoria, né, é para elas que é destinada a política de assistência social. E ainda é isso que prevalece, né? A vulnerabilidade, né, e o risco, aqui é uma coisa super importante. Não são inerentes à pessoa. Né? Eles, né, vulnerabilidade e risco, né, são produtos das desigualdades sociais. Não é que eu sou vulnerável, por exemplo, porque sou mulher, porque sou velha, porque sou doente, sei lá o quê. Né? São, na verdade, né, as desigualdades, quer dizer, porque eu posso ter uma série de... Estou vendo um monte de gente amiga aqui. Que bom. Então, assim, são uma série de questões, né, que nos... Então, por exemplo, a desigualdade é uma coisa cruel, né? Então, eu e a Juliana, por exemplo, além da gente... Tem uma coisa que nos une, que nós somos lindas, certo, Juliana? Mas tem alguma coisa que nos separa, né? Que é a idade, tá certo? É uma diferença entre nós, vocês concordam? É uma diferença, mas vai virar uma desigualdade, né? Quando então vocês estão me vendo aqui, né? Então vocês estão vendo, cabelinho branco, não sei o quê, né? A hora que vê a Juliana, a primeira coisa que vocês vão observar, nossa, essa é mais nova, né? Acho que está mais bem formada, acho que tem mais gás. Certo? Então essa diferença entre nós, entre a Juliana e eu, né? Que é a única, né, Juliana? Porque, como eu disse, nós somos lindas. Vai virar uma desigualdade, certo? Então isso é uma coisa super importante, né? Então a vulnerabilidade, o risco, eu posso ficar numa situação mais vulnerável. Se eu estivesse sendo avaliada aqui, e estou, é que eu não vou ligar para avaliação, né? Isso também a idade te dá esse privilégio, né? Mas enfim, se eu estivesse sendo avaliada, né? Se ela tivesse uma produção semelhante à minha, suponhamos que a gente estivesse concorrendo a uma vaga como professoras que somos, né? Isso se voltaria contra mim. Então, isso que é uma diferença, vira uma desigualdade, certo? E isso vale, né? E isso, assim, para que interessa? Para que interessa tanta gente desigual? Para que interessa tanta desigualdade? Para nós interessam as diferenças, certo? Ok, a gente gosta, inclusive. Mas para que interessa? Interessa, né, para relação capital-trabalho. Só tem esse grupo que interessa, não é?
Porque daí, evidentemente, eu vou me submeter a qualquer trabalho, ou eu vou ganhar menos, ou eu vou ficar, né, sem poder trabalhar e assim por diante, né? Isso faz parte da Constituição do Exército Industrial de Reserva. Inclusive, né, do ponto de vista da sexualidade, da desigualdade com relação ao exercício da sexualidade. Concorda? E outras tantas, né? Muito bem. SMAD São Paulo. Quem é da SMADs aqui? Quem é da Secretaria Municipal de Assistência Social, de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo? Cujo secretário, o senhor Felipe Sabará, né? Moço. Tinha muito que aprender, né? Então, a SMADs, né, gente, é a Secretaria Municipal, né? E ela tem serviços voltados, né, a essa população. Então, o que eu fui falar com pessoas, né? Eu fui ver o que está acontecendo, como é que é, e soube algumas coisas, né? Então, por exemplo, a SMADs tem o Serviço de Proteção Básica, que são os CRAS. Então, as mulheres cis, principalmente. Agora eu vou falar mais das mulheres cis lésbicas, porque as mulheres trans, né? Primeiro que eu não tenho propriedade, né? Não tenho estudos, e eu sei que existem diferenças, que não precisam ser desigualdades, mas são diferenças, né? E que a gente tem que considerar, né? Então, essas mulheres na proteção básica, onde é que elas estão? Elas são trabalhadoras e cuidadoras. Elas são mães, elas são tias, elas são avós, elas são parentes, elas são companheiras, né? Estão lá cuidando dos velhos, das crianças, certo? Da família, não sei o que, trabalhando e tudo mais, né? Então, na proteção básica, mas você vai ter essas pessoas, sim, né? Mas em nenhum momento, quero crer, salvo seguramente algumas exceções, considerada a identidade de gênero dela ou a identidade política de mulher lésbica, né? De lésbica. Então, por lá. Aí, na proteção social, né? Nos CREAS, né? Estão as trabalhadoras e as cuidadoras, né? Em situação de violência. Quando que a mulher lésbica, né, aparece para a política social, para a política de assistência social de uma maneira exuberante, vamos dizer assim, né? Quando ela é vítima de violência ou quando ela pratica uma violência. E aí, então, ela vai para o Centro de Defesa e Convivência para Mulheres, que são 14 serviços em São Paulo ameaçados de extinção nesse momento. Tá? Tanto que saiu aqui, tem... O pessoal da Zona Leste hoje mesmo está fazendo uma manifestação, né, a respeito, porque os convênios estão sendo, eles estão sendo renovados mensalmente, né, mensalmente. Então isso gera uma insegurança, uma interrupção do trabalho, né? E esses centros de defesa e convivência são todos conveniados com a prefeitura. Eles não são convênios diretos, né? Aliás, convênios não, prestação de serviços diretos, são conveniados. Eles dependem dessa passagem, desse dinheiro, para poder desenvolver as atividades, né? Bom, aí tem o CRD, isso eu estou falando em nível municipal, tá, gente? Estou falando daqui do município. Centro de Referência de Direitos, de Referência de Defesa da Diversidade, que é, né, também uma organização social, que é o Pela Vida, né? É Centro de Referência e Defesa de Direito. Centro de Referência e Defesa do Direito. Direitos. Nossa. Mudou. Ah, eu vi na página, desculpem. Mudou. A página precisa estar atualizada. Qual página? Eu vi na página acho que do Facebook. Mudou. E acho que vi também da prefeitura. Mudou. Mudou lá dentro. Tá. Bom, a fonte é essa aqui, então vocês confiram lá, tá, gente? Por favor, desculpem eu... Né? Então, assim, esse aqui é administrado pela Vida, pelo grupo, que assim, que teve é um pessoal super sério, uma ONG super séria, né, Débora? A gente conhece do movimento de AIDS há muito tempo, então é um pessoal que já vem com uma experiência grande de trabalho e tudo mais, né? E tem 3 centros de acolhida, 3 para homens travestis, assim que está no site da prefeitura, tá, gente? Eu copiei igual. Então, 3 para homens travestis e transexuais, 1 para mulheres travestis e transexuais, né? E 1 para transexuais.
a palavra trans aqui realmente, né, aparece bastante, né? Vocês percebem que existe um protagonismo político, talvez não numérico, mas político, das mulheres, né? E eu diria das mulheres trans, nem dos homens trans, né? Bom, esse centro de defesa, então, né, tem acolhimento, tem orientação jurídica, né? Até trouxe uma foto, eu trouxe foto porque está no site, tá? Da prefeitura, viu? Então esse aqui é um centro aonde, quer dizer, seguramente as mulheres cis lésbicas vão. Quando vão para este lugar aqui, certo? É onde na SMADS, nos serviços, né? É onde a gente poderia ou pode encontrá-las, né, mais. Esse aqui é o resultado do programa Transcidadania, que é o centro de acolhida, né, para mulheres trans, né? E aí, né, gente, para finalizar, e para a questão da construção da identidade lésbica, né? Então, assim, a identidade lésbica é uma identidade evidentemente política, né? E ela se constitui, né, em rupturas e conciliações, né? Então, com problemas de rejeição familiar, né, com expulsão da casa, com adiamento de projetos, né, e a luta contínua pela afirmação de direitos, né? E nessas rupturas e conciliações estão as mulheres, né, lésbicas, estão tanto no movimento LGBT, quanto nos movimentos feministas, como nos movimentos negros. Hoje a gente tem um protagonismo importante das mulheres lésbicas negras, né, no movimento. Elas se mobilizam mesmo, elas têm uma postura bastante aguerrida, vamos dizer assim, né? Então, rupturas e conciliações, tanto com o movimento feminista, tanto com o movimento LGBT, quanto com o movimento negro, né? Então, é sempre com muita luta, né, que as mulheres lésbicas, cis principalmente, né, tentam fazer valer as suas reivindicações, as suas necessidades, as suas demandas, o seu poder político, né? Porque tanto no movimento feminista elas tiveram dificuldade para entrar, né? A Rita conta bem essa história, em razão de que as mulheres, né, naquele momento o movimento feminista era fundamentalmente heterossexual e temia, inclusive, né, ter essa pecha, né? Ficar com a pecha de sapatão, né? De movimento. Até hoje, eu diria que essa questão está colocada. As mulheres lésbicas, né, na caminhada das mulheres lésbicas, né, tem sempre essa questão que as mulheres lésbicas ajudam nas bandeiras das mulheres heterossexuais, das feministas heterossexuais, contra o aborto, não sei o que, nas bandeiras de luta. Mas, né, as mulheres heterossexuais, vamos dizer assim, não ajudam, né, mesmo dentro do movimento feminista, tá? Movimento LGBT, machismo, preconceito, desqualificação, misoginia, isso a gente vê, né, no movimento LGBT também, tá? E teve um embate importante com os gays, né, nesse sentido. E também no movimento negro, né, tem sempre algumas questões, né, também aí ligadas, né, à etnia, ligadas a outras questões que põem em xeque, inclusive, se você pode ou não, dependendo da cor da sua pele, dependendo do seu cabelo, enfim, né. Então eu diria que a construção da identidade lésbica é uma construção política realmente construída em rupturas e conciliações. E assim vai. E assim persiste, né. Hoje, né, segundo esses autores aqui, né, o segmento majoritário do movimento continua insistindo na discussão da visibilidade, sim, né, e a categoria que mais se aplica, né, nesse sentido para essas duas autoras também, é a questão da resistência. Então não há dúvida, né, porque as mulheres né, têm lutado muito para que os seus direitos sejam conquistados, para que outros movimentos encampem as suas bandeiras, para que sejam consideradas mulheres, para que sejam consideradas mulheres lésbicas, para que sejam consideradas pessoas que têm, eventualmente, uma dupla, tripla exploração, né, do trabalho.
E aí o Senale, que começa lá em 1996, né, é um espaço importante de luta, que é só de mulheres lésbicas, né? Tem problemas também, tem questões, né, evidentemente, né, mas ainda é o resultado, né, dessa luta que começa lá, desse seminário que a marca é 1996. Todo ano tem. Teve o ano passado, vai ter esse ano também, agora acho que em Santa Catarina, se eu não me engano. E aqui eu trouxe um pouco o Sarau da Visibilidade Lésbica, lá no Centro de Referência, que está com esse nome, mas a colega falou que é outro nome, tá? Que é da SMADES, né? Ah, tá ruim, né? A Camilinha tá aqui, viu? E aí, que agora já passou. Bom, eu diria que no paradigma neoliberal, a gente falou do paradigma liberal, né? Do paradigma neoliberal, né, na assistência social, a gente vê o fim dos direitos garantidos pelo Estado, é isso que a gente vê em todos os níveis, né? O desmonte, a desqualificação, a desprofissionalização das políticas sociais, a naturalização da pobreza, a radicalização da exclusão de gênero, raça, etnia, geração, orientação sexual, etc., o aumento das desigualdades, o fomento ao ódio de classe e ao horror à diversidade humana e a mercantilização dos direitos. Então, se lá em 2012 nós tínhamos aquelas questões relativas, inclusive, né, ao liberalismo na política de assistência social, nas políticas sociais de uma maneira geral, né, na própria Constituição Federal, hoje, né, nós temos somado àquilo essa situação, né, pós golpe, né, que aconteceu, tá? E aí, para finalizar, eu trouxe aqui o convite da festa Chanas Fest, primeira Chanas Fest, né? Eu não sei, é o pessoal da Liga Brasileira de Lésbicas, né? Porque também comemoram, também, enfim, né? Fazem festas e também tem flor e tem tudo, né? Então, para quem quiser conhecer, né? Acho que é uma oportunidade de participar. Eu queria dizer o seguinte, então, só para finalizar mesmo, que essas mulheres, então, assim, o que está acontecendo? Vocês vão dizer assim, olha, mas a SMADES está atendendo? A assistência social está atendendo? Está. Ela está. Se chega com uma queixa de violência, fundamentalmente, pela identidade de gênero, mulher, e não pela identidade política, a identidade lésbica. Então, a sua provocação, a sua pergunta, eu diria, a política de assistência social hoje, não que a gente não possa mudar isso e não tem lutado para mudar, e pode mudar, mas ela não atende nem na perspectiva de classe social e nem na perspectiva de identidade política lésbica, né? Ela atende, sim, realmente como uma expressão da questão social. Quando chega como uma expressão da questão social, como a violência, então, realmente ela atende. Isto não significa que essa população não esteja tendo atendimento. Sim, ela está. Ela está no serviço, ela está tendo atendimento, sim. A política está respondendo. E a política está respondendo, inclusive, de acordo com o próprio escopo proposto, né? Para a política que nasceu a política, né? O que não significa, né, é que isso não tenha que ser, né, modificado, que isso não tenha que ser transformado, né? Que isso não tenha que ser considerado, porque, evidentemente, a mulher que chega na assistência social, na política de assistência, ela chega na sua totalidade, né? E ali é só uma expressão, a violência é só um momento, um dos piores momentos da vida dela, com certeza, né? Mas o que está chegando, segundo eu soube, o que chega mais são a violência entre mulheres companheiras. E a violência que elas sofreram do pai, né? Dos irmãos e tudo mais. Aonde ficou isso? Talvez, né, já essas violências já tenham sido naturalizadas, vamos dizer assim. Mas não pode, né? Isso não pode acontecer, né? Porque senão, de fato, a gente não está percebendo essas pessoas, percebendo na sua integridade, na sua totalidade, tá? Gente, era isso. Obrigada. Espero que